Tome posse do reino agora. Então veja aqui, quando os discípulos do Senhor Jesus, segundo nos registra o apóstolo Mateus, que alguns chamam de evangelista, só porque eles escreveram o evangelho, mas na verdade eles eram apóstolos, né? Ele era apóstolo. Veja bem, ele registrou aqui, no contexto do Sermão do Monte, uma resposta que, segundo os outros evangelhos, mostram que os discípulos fizeram a ele uma petição, e ele então, o apóstolo Mateus, insere aqui no Sermão do Monte, na sequência das instruções sobre oração, como devemos orar, como não devemos orar, é um tema muito forte aqui, no capítulo 6 de São Mateus. Você pode abrir a sua Bíblia, né? A partir do verso 5, Jesus está instruindo sobre algumas práticas da religião. E ele fala aqui algumas coisas. Primeiro, ele fala sobre esmolas. Como é que nós devemos dar esmolas? Ele diz que não devemos fazer a nossa esmola para aparecer diante dos homens. É a primeira coisa que ele trata aqui. Depois, ele trata da questão da oração. E ele diz que a oração realmente que alcança o seu alvo, que chega ao coração de Deus, é a oração secreta. Olha que coisa séria. Então Jesus está falando da privacidade destes atos. E depois ele fala sobre o jejum. O jejum. E ele diz que quando jejuarmos, também não devemos mostrar sinais de abatimento e de tristeza para sermos vistos pelos homens. Então, ele não condena estas três práticas, como alguns querem dar a entender. Ele não condena dar esmola, ele não condena orar, e ele não condena jejuar. Ele apenas faz correções quanto à maneira que era usual no meio da religiosidade judaica, especialmente dos seus dias, e que as pessoas faziam destes atos um marketing de autopromoção. Elas queriam aparecer, elas queriam se vender uma imagem de pessoas espirituais. Olha que coisa séria. Será que ainda temos, Salomão, em nossos dias, pessoas fazendo marketing da sua espiritualidade por aí? Fala alto, fala forte, rapaz. Acho que tem, né? Pode falar. É o que mais vê nas redes sociais. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, né? Ah, por que nós precisamos voltar aqui? Olha bem, ao caminho do reino. Jesus está instruindo como é que o cidadão do reino deve se comportar nas suas relações familiares, nas suas relações sociais, nas suas relações trabalhistas e nas suas relações devocionais ou espirituais. É impressionante aqui como é que Jesus trata disso. E aí Mateus achou por bem inserir também a instrução, a orientação que Jesus deu, né, junto com esta orientação sobre oração. Ele insere aqui a oração, né, modelo, como alguns chamam, outros chamam a oração do Divino Mestre, e ainda tem aqueles que dão o nome de oração dos discípulos, né? Dos discípulos do reino. São vários nomes que dão a oração do Pai Nosso. E tem aqueles que chamam de oração do Pai Nosso ainda, né?
Então são vários títulos que essa oração dá. E de acordo com a orientação, não é a orientação, de acordo com o que escreveram os outros evangelistas, Jesus ensinou esta oração para atender um pedido dos seus discípulos, que vendo os discípulos de João Batista, que praticavam a sua devoção, seguindo o modelo, as instruções dadas por João a eles chegaram a Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos, João Batista, né? Aí Jesus inseriu a oração do Pai Nosso. E aqui temos, registrado em Mateus, você pode abrir a sua Bíblia aí, meu irmão, eu não vou ler a oração toda, mas eu quero ler somente essa expressão que está, as expressões que estão nos versos 9 e 10, do capítulo 6 de São Mateus. Abra a sua Bíblia, por favor. Portanto, vós orareis assim. Olha o que Jesus ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra, assim como é feita nos céus. Que coisa linda! Aqui está a introdução desta oração, que ela começa com essa expressão: Pai nosso que está nos céus. Jesus introduz de uma maneira firme e forte o conceito de Deus como Pai. Semana que vem nós estaremos celebrando, né, no segundo domingo, comemorando, melhor dizendo, o Dia dos Pais, né? E aqui Jesus introduz esta figura do Pai, Deus como Pai. É uma nova doutrina, que ela foi referida no Antigo Testamento de forma esparsa, mas não de forma sistemática, como temos no Novo Testamento, a partir desta oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Deus é Pai. O nosso Deus é Pai. Ele não é apenas o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas Ele é o nosso Pai. Então nós precisamos aprender, saber, relacionar-nos com Ele. Já tem um mandamento lá, um dos 10 mandamentos, está em Êxodo 20. Honra teu pai e a tua mãe, para que te vás bem em tudo que fizeres, seja bem sucedido em tudo que fizeres na terra, e tenhas longevidade, longa vida. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa que está aqui. É, no dizer da Bíblia, o primeiro grande mandamento com promessa, uma promessa específica. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele fala, olha, ele não diz, meu pai, pai meu. Jesus falava nessa intimidade com ele, meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Ele falou com os discípulos. Porque Deus é pai para Jesus numa acepção toda especial, diferente da nossa condição de filhos em relação a Deus. Mas aí ele diz que estás nos céus. O trono de Deus, no dizer da Bíblia, está acima de todos os céus, enche céus e terra. É um alto e sublime trono, como diz o profeta Isaías. Mas ele também habita no coração contrito e abatido, como está Isaías 55, salvo engano, verso 17, confira lá, deve estar ali por perto, né? E aí, ele faz uma outra declaração, né? Ensina os discípulos a fazer outra declaração. Santificado seja o teu nome. Toda a verdadeira oração começa com adoração ao nome do Senhor. Santificando o nome. O nome revela o caráter. O nome nos traz à memória quem é o nosso Deus, diferente de todos os deuses criados pela humanidade e
engendrados pelo inferno, para enganar as pessoas dessa comunhão com o verdadeiro Deus. O nosso tema hoje, tomando posse do reino agora. E eu quero que você sublinhe esta frase. O que Jesus está ensinando aqui aos discípulos sobre o reino, nesse início da oração do Pai Nosso. Uma lição clara que se realça em relação ao reino é que, em primeiro lugar, antes de irmos ao reino na eternidade, o reino vem a nós no tempo e no espaço. Por isso o verbo não está, e vamos ao reino. Não. O verbo está aqui. Venha o teu reino. O reino, antes de ser uma experiência de dimensões eternas, depois da morte, é algo presente, aqui e agora. E é isso que está aqui declarado no verso 10 de Mateus 6. Venha o teu reino, e assim será feita a tua vontade, na terra, o reino sendo implementado na terra. O reino primeiro vem a nós. Por isso nós declaramos aqui já que Jesus veio para implementar, inaugurar este novo tempo. Na plenitude dos tempos, ele veio trazer as boas notícias, as boas novas do reino que ele veio implementar, inaugurar no coração de todos aqueles que nele creem. Então, meu amado irmão, minha irmã, meu amigo que está aqui acompanhando conosco esta reflexão. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, no diálogo de Jesus com o grande mestre Nicodemos, Jesus fala duas coisas fundamentais acerca do reino. Veja lá. Em primeiro lugar, ele diz, se alguém, está no verso 3, do capítulo 3 do Evangelho de João, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha bem, nascer de novo. É um nascimento, como o próprio Jesus esclarece, se você continuar lendo o capítulo 3 de São João, não é um nascimento biológico. Jesus não está falando do nascimento carnal, biológico, natural, mas está falando de um nascimento espiritual. Ele mesmo declarou a Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ver o reino de Deus. Precisamos ser iluminados, despertados interiormente para ver com os olhos da fé a manifestação, a revelação e a presença deste reino que foi inaugurado e trazido por Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que é o rei deste reino, constituído pelo Pai. Mas olha, segunda coisa que Jesus realça aqui, na conversa com Nicodemos sobre o reino, está no verso 5, você vai ler. Jesus repete de novo, dizendo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Em outras palavras, tomar posse, participar, usufruir das bênçãos de Deus. Esse nascimento espiritual que é operado pela água e pelo Espírito, e alguns interpretam aí equivocadamente essa água de João 3 com a água do batismo. A água do batismo pode ser até batismo
do convertido a Cristo pode ser até uma tipologia da água espiritual, que Paulo se refere a ela, entre outros textos da Bíblia, em Efésios, você possa realmente ter a sua mentalidade transformada, os seus pensamentos renovados pela palavra de Deus. Que coisa maravilhosa! Os conceitos humanos, da tradição, da filosofia, da religião, que não condizem com o que a palavra do Evangelho, as boas novas do Reino de Deus, ensinam, demonstram, nos trazem. Olha, elas têm que ser renunciadas. Todo conceito humano, por mais tradicional que seja. É por isso que Pedro fala que nós temos que abandonar aquelas tradições que recebemos até dos nossos pais, geração em geração. Uma religiosidade por tradição. E isso representa uma ruptura no estilo do cultivo da verdadeira espiritualidade. Mas olha, além deste agente da regeneração espiritual, que é a pregação do Evangelho, a pregação destas boas novas do reino, inaugurado por Jesus Cristo. Nós temos aí também um outro agente, que é o Espírito Santo de Deus. É o agente que veio do céu para selar no coração daquele que crê a verdade proclamada do Evangelho do Reino de Deus. Portanto, quando Jesus ensinou os seus discípulos a orarem, como está aqui em Mateus 6, verso 10, abra sua Bíblia e confira. Venha o teu reino. Numa tradução mais livre, temos assim: e assim será feita a tua vontade, na terra como é feita nos céus. Que coisa linda! E a vontade de Deus é sempre, como diz Paulo em Romanos 12, verso 3, 2 e 3, é boa. A vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Que coisa maravilhosa entendermos isto. Então, o desafio que trazemos a você, meu irmão, minha irmã, meu caro amigo, que está aí bebendo desta fonte do caminho do reino, é que chegou a hora de você tomar posse do reino. A hora é agora. O reino de Deus tem que ser proclamado até que todos os seres humanos estejam dispostos a não aceitar sobre si outro senhor, a não ser o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Daí agora, repetindo, está explicada a razão porque Jesus diz: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como é feita nos céus. Chegou, portanto, a hora dos filhos de Deus tomarem posse da revelação do reino. Ah, que coisa maravilhosa! Porque está em Lucas 16, 16 e Mateus 11, 12. Confira aí. Lucas 16, 16 e Mateus 11, 12. Olha o que está escrito. A lei e os profetas vigoraram até João, falando de João Batista. Desde então é anunciado o evangelho do reino, e todo ser humano se esforça por entrar nele, e os que se esforçam tomam posse dele. Ah,
a posse do reino requer esforço. Caso contrário, ficamos presos aos rituais de uma religiosidade vazia, teórica, ritualística e nada mais. Ah, minha gente, tem uma tradução que colocou de forma mais forte este verso que está em Lucas 16, dizendo que o reino de Deus é proclamado, ou seja, desde que Jesus chegou e inaugurou este reino, e aqueles que são violentos, olha, a palavra violentos está lá, tomam posse dele. Opa! Significa o seguinte, que o esforço é o mesmo esforço que se usa numa guerra, numa batalha, numa conquista. E assim como as pessoas colocam toda a sua energia, todo o seu potencial, todo o seu interesse numa batalha, numa guerra, numa luta, agora mesmo, só para ilustrar melhor ainda isso, nós estamos tendo aí as Olimpíadas de Tóquio. Engraçado que aparece lá 2020, não mudaram a placa, né? Para poder não alterar as datas que estão para frente, né? E aí, o que nós vemos, gente? Eu fico assustado de ver como é que os atletas, né, que conseguem as medalhas, são 3 níveis de medalha, de ouro, de prata e de bronze. Olha bem, Salomão. 3 níveis. Olha aqui. Vou trazer essa figura que serve para todos nós. Muitos deles começam a se exercitar ainda em ter idade. Eu ouvi falar de gente lá que começou a treinar na área do esporte que eles estão concorrendo. Com 3 anos de idade, os pais colocaram para treinar. Já viu isso lá? Os campeões começaram cedo. E aquilo se tornou o quê? Um estilo de vida deles. Treinar, 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 treinar. Gente, eu fico às vezes humilhado, tá? Eu fico humilhado de ver. Tem gente que começou com 5 anos de idade, 3 anos de idade, 7 anos de idade. E ali, ó, não é um treinamento uma vez na semana, não. Igual alguns querem ir à igreja uma vez na semana. E agora com a pandemia, alguns estão indo uma vez por mês, né? Outros estão achando que estão fazendo vantagem. E tem uns que faz mais de ano que não vão mais, não frequentam mais, não participam mais. E querem alcançar as bênçãos do reino de Deus. Ô, Salomão, não alcança nenhuma medalha, não tem jeito, né? Desclassificados. Ai, Jesus. Parece que copiaram a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 3, Paulo fala que nós vamos ter o dia que vamos nos apresentar com o nosso testemunho, com o nosso ministério diante do Senhor. E olha as figuras que Paulo usa. Abre a sua Bíblia, 1 Coríntios 3. Há pouco tempo eu preguei um pouco sobre isto aqui na nossa sede geral, CBSI. É muito triste isso aqui. Olha o que Paulo diz. É a mesma figura. Ele diz que alguns têm uma vida cristã de feno, palha e madeira. E tem aqueles que têm uma vida cristã que é como bronze, prata e ouro. E ele ainda fala de pedras preciosas, né? Pedras preciosas. Que coisa fantástica. E ele diz que todos nós vamos diante do trono, passando por uma passarela de fogo. Já viu lá, Salomão? Confere lá, uma passarela de fogo. E aqueles que estão trazendo uma vida cristã, um trabalho ministerial de feno. Feno é mais leve do que a palha, o feno. Palha e madeira, ó, o fogo, ó, consome. Queima tudo. Só fica a cinza que o vento leva. A madeira ainda dá uma brasinha por um tempo, mas depois, ó, tudo vira cinza.
e o vento leva. Olha que coisa séria. Mas, tanto a prata como o ouro, eu não sei o bronze, eu não pesquisei o bronze. Pesquisa lá, Salomão. Se o fogo depura o bronze também. Né? Acho que derrete só. Então deve depurar também, né? Se derrete, depura, né? Então o fogo depura aqueles que têm uma vida cristã sólida, consistente. E quando vão passando pelo fogo, pelas provas da vida, aí aquilo que é escória, que está misturado com a prata, com o bronze, com o ouro, vai sendo diluído, consumido. E aí, quando chega diante do trono, está tudo muito mais reluzente do que quando iniciaram a jornada. Então, imaginem, alguém que não treinou. E olha bem, para treinar, tem muitas lições. Não vou falar todas as lições hoje, porque eu tenho uma mensagem sobre isso, tá? A pessoa treina sozinho, Salomão? Hã? Tem um treinador, né? Quem participa de uma Olimpíada tem um mentor. Hã? Tem ali aquele que vai ser o quê? O instrutor, o treinador, o capacitador. E aí ele tem que ficar se dedicando a esse treinador e seguir as instruções dele. Um atleta que não ouve instrução, que não aceita mentoria, consegue chegar às Olimpíadas? Não vence, não. Não vence. Não vence. Gente, eu entendo isso aí. Olha, eu não vou falar, porque senão eu vou sair do meu tema, né? Olha aí o princípio da mentoria, da cobertura, que nós chamamos de cobertura espiritual ou apostólica. Está aí, né? Olha bem. E aqueles que saem com as medalhas vitoriosos, é porque se treinaram e aceitaram mentoria, tiveram um bom técnico para treiná-los, para que eles pudessem chegar lá. Ninguém chega lá sozinho. Eu não sei de um caso de alguém que ganhou medalha numa Olimpíada treinando sozinho. Você conhece algum caso assim? Se alguém conhecer, Bispa Sandra, conta para mim se você sabe. Ela também é da área, né? Da área do atletismo, né? Então, eu quero dizer para você que aqui está o Senhor Jesus falando, né? Que às vezes o esforço para possuir o reino é um esforço violento para que o corpo e a alma, a mente e o espírito sejam adestrados para trazer o fruto que se espera, o troféu, a conquista, a posse do reino. O reino de Deus como posse deve ser a maior ambição do verdadeiro cristão. Nele precisamos exercitar tanto a nossa fé como a submissão absoluta ao senhorio de Jesus Cristo. Isto é o que realmente significa o reino. Jesus começou na oração do Pai Nosso, introduzindo o reino como a primeira petição, a necessidade primeira de todos nós. É o primeiro pedido que está ali na oração do Pai Nosso. E ele fala: venha o teu reino, para que seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Mas também, ao fechar a oração, ele trouxe de novo o reino, declarando, como está em Mateus 6, verso 13, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ah, minha gente, o reino de Deus, o trono de Deus, está acima de todas as coisas. Se queremos experimentar a glória de Deus em nossa vida, nós temos que entrar debaixo do governo de Deus. Se queremos experimentar o poder de Deus em nossa vida, nós temos que estar debaixo do governo de Deus. Aqui tem uma explicação, ô Salomão,
Preste atenção nesse detalhe. Quanta gente aí que diz que recebeu o batismo no Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. E quando a gente olha para a vida dessas pessoas, estão secas, vazias, mais secas do que o deserto do Saara. E eu ficava dentro de mim com a pergunta: o que aconteceu com esta pessoa? Ela diz que recebeu o poder de Pentecostes. Lá em Atos 1:8, Jesus diz: recebereis poder, recebereis a virtude do Espírito Santo ao descer sobre vós. Mas de repente, muitas pessoas, igrejas, ministérios, que dizem que receberam, de repente você não vê o poder. Você não vê a glória de Deus manifesta na vida dessas pessoas. Ao contrário, muitas vezes estão buscando glória pessoal, aplausos e reconhecimentos humanos, porque estão vazias de uma coisa, sabe qual é? De submissão ao governo do Senhor. Foi isso que levou Pedro a declarar, lá no livro de Atos, que o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Cristão desobediente, rebelde, coração duro, que não escuta a voz do Senhor, que não se rende, não se curva diante da palavra do Senhor. Ao invés de ser julgado pela palavra do Senhor, ele julga a palavra do Senhor. Tem uma geração de crentes aí que misericórdia. Portanto, tomar posse do reino significa que não é o que eu quero, nem os meus alvos, ou objetivos, ou sonhos, como alguns dizem, que são importantes. Não. Mas se eu desejo que Deus o Pai me ame, me abençoe e me envolva com a sua glória, que coisa maravilhosa, e me unja com o seu poder, o poder do seu Espírito, uma unção que permanece, como diz João na sua primeira carta. Vós tendes a unção do Santo, e a unção dele permanece em vós. Mas tem gente que recebeu uma unção transitória, uma unção efêmera, que não permaneceu. Sabe por quê? Porque receberam o poder, receberam a unção num primeiro momento e usaram para fazer a sua própria vontade e não a vontade do Pai. Meus irmãos, eu quero que você marque aí no seu coração esta palavra. Quando nós tomamos posse do reino agora, significa que o nosso ego está se rendendo e se curvando à vontade dele. E não é um dia só, é todos os dias. Tomamos a nossa cruz, negamos a nós mesmos e seguimos os passos do Divino Mestre. Se eu desejo que Deus o Pai me ame, me abençoe, me unja, me capacite para a sua obra, para o seu reino, preciso descobrir o que ele ama e o que ele deseja, e fazer disso também aquilo que vamos amar, que vamos desejar e que vamos concretizar na força e poder do seu Espírito. Quando os discípulos de Cristo interrogaram a Jesus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu. Está lá em Lucas 17. Já citamos isto em outras ministrações, mas vamos repetir para que você revisite isso. Lucas 17, versos 20 e 21. O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali.
pois o reino de Deus está dentro de vós. Precisamos descobrir a dimensão oculta, subjetiva, intimista do reino de Deus dentro de nós hoje, agora. Só assim começaremos a reinar em vida. Ninguém entra na posse do reino de Deus sem a revelação, Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. Precisamos da revelação de Jesus Cristo, como está em Gálatas 1, 11 e 12. Leia, por favor. Foi isso que levou Paulo a se render, a se curvar, a se entregar, não pela metade, não em parte, como alguns fazem, não circunstancialmente, não fazendo barganha com Deus, mas uma entrega para toda a vida, para construir uma história linda, uma caminhada linda sob o governo de Deus. E assim, o que vamos descobrir? Aquilo que está em 2 Coríntios 3, verso 6, Paulo declarou dizendo: descobrimos que o evangelho não é a letra que mata, mas é o espírito que vivifica. Só então experimentaremos em nossa vida cristã e ministério a realidade que está em Romanos 14, 17 e 1 Coríntios 4, 20. Veja o que está escrito: o reino de Deus não consiste no comer e no beber. Aquela outra canção, falta a outra canção aí, do nosso amado irmão que já falamos. Romanos 14, o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. E ainda, 1 Coríntios 4, 20, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Olha que coisa. Assim, sairemos da trilha mortífera da religiosidade vazia, das tradições humanas, doutrinárias e teológicas que tentam invalidar a palavra de Deus. Segundo Mateus 15, verso 6, declarou o Senhor Jesus: vós invalidais a palavra de Deus por causa das vossas tradições. Quando tomamos posse do reino agora, passamos a viver um novo tempo daquilo que Paulo fala em Romanos 8, 19 a 21. O novo tempo da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. E ele declara ainda: pois toda a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Aí ocorre o nascimento e manifestação do Filho unigênito do Pai nos filhos. E aí Jesus se torna o primogênito entre muitos irmãos, como está em Romanos 8. E isso vai prosseguir até a aparição da plenitude do reino. Então, o chamado de Deus para todos nós hoje é: vivamos já a parousia, a manifestação do Filho de Deus em nós. Maranata, até que ele venha.